Olá, meu nome é Thiago Moura, eu sou ator, sou também produtor cultural, gestor cultural, preparador de elenco para teatro e cinema, no circo sou palhaço e sou também mestrando em artes da cena pela Universidade Federal de Goiás. Eu nasci em Santa Maria da Vitória, Bahia, e aos meus 10 anos de idade eu vim para Goiânia junto com meu pai, minha mãe e meu irmão. Morei no Jardim Curitiba, Nova Esperança, Conjunto Veracruz 1, nas periferias de Goiânia, durante toda a minha juventude. Boa parte da minha juventude, da minha adolescência, até os 21 anos, quando eu formei na Universidade Federal e fui morar no centro de Goiânia para facilitar o trabalho, diminuir o tempo dentro dos ônibus, né? Que naquela época na faculdade eu gastava 2 horas para ir para a faculdade, 2 horas para voltar, então eram 4 horas do meu dia dentro de ônibus, dentro de transporte público, e isso já era insuportável e inviável para continuar meu trabalho, continuar minha carreira, continuar me desenvolvendo. Era muito tempo. Em 2003 eu fui cofundador do grupo Teatro Bastet, que nasceu como um núcleo de pesquisa dentro da Universidade Federal de Goiás, dentro da Escola de Música e Artes Cênicas. Era um grupo de pesquisa informal, formado apenas por atores e atrizes. Eram cerca de 8 integrantes naquele momento, e durante os anos o grupo foi se transformando, inclusive o seu conceito. Até depois de 8 anos, o grupo passou a ser comandado por mim, liderado, talvez conduzido, e se tornou uma rede de atores e artistas independentes. E o grupo tem se transformado ao longo do tempo junto com o meu trabalho, junto com as pessoas que se conectam também a essa proposta de criação coletiva, artística. O grupo surgiu como um espaço de criação, né, onde os atores e atrizes tivessem foco na criação, onde pudéssemos ser atores criadores. E ele continua como tal até hoje, tentando preservar ao máximo esse espaço de criação artística dos atores e também de outros artistas que se conectam, e demandando o trabalho de gestão, produção e tudo isso que envolve o trabalho do artista para outros profissionais que também se conectam, são contratados, e cada vez mais tem se tornado uma rede de artistas independentes, que esse é o conceito fundamental atual do que é chamado de Grupo Bastet hoje, né? Que não é um grupo tradicional. O nome grupo se percebeu porque é um nome, talvez se transforme ao longo do tempo. E isso foi acontecendo ao ponto de eu também me libertar e também me tornar um ator independente, né? Eu fiquei 8 anos muito fortemente atrelado ao Grupo Bastet, porque não existia outra possibilidade do grupo existir se eu não tivesse me doando 100% a esse projeto. Paralelamente ao Grupo Bastet, eu criei o Na Ponta do Nariz, o Festival Internacional de Palhaçaria e Comicidade, que a cada edição também vai transformando sua própria nomenclatura, pois ele nasce da necessidade de formação do ator cômico, principalmente do palhaço, e vai se transformando, pensando muito numa palhaçaria teatral, mas para chegarmos numa palhaçaria teatral também é indispensável que a gente averigue, investigue os inúmeros trabalhos com a palhaçaria nas múltiplas artes, porque o palhaço em si é um ser transmídia, né? Daqui a pouco eu chego ao que eu vou falar sobre minha pesquisa pessoal dentro das artes da cena, do mestrado, que é a ideia de um ator transmediático. E o palhaço é essa figura que transita pelos múltiplos palcos. Você vai achar ele no teatro, no circo, nas artes de rua, na antiguidade, na Idade Média. Vai encontrar ele também nas artes plásticas, se procurar na literatura, no cinema,
E o palhaço se desenvolve em cada palco de uma maneira diferente, né? Muito atrelado e conectado com o meio ambiente onde ele surge de forma muito orgânica, como se fosse o seu território nativo. E talvez seja daí que surge a minha ideia do ator transmediático, né? Esse ator que pode migrar e transitar pelos múltiplos palcos, pelas múltiplas plataformas, sem perder sua essência fundamental. Qual é a essência fundamental do ator? E aí eu também chego na ideia, tenho investigado também a ideia de um ator metamorfo, que é quase uma perspectiva mitológica, arquetípica da figura do ator, uma figura que existe em todas as sociedades, né, que tem esse dom da transformação, essa habilidade também construída da transformação, e que também evoca uma habilidade fundamental do ser humano, né? Que é a capacidade de adaptação, a capacidade de mímese, a capacidade de aprender com os outros seres humanos, com as outras espécies, com os objetos, com seres animados e inanimados do universo. Como a gente pode ser capaz de se transformar em sol, em lua, em pássaro, em grama, e em que medida a gente efetua essa transformação, né? Talvez seja numa medida tão profunda quanto possível, mas aí podemos beirar também a um pensamento esquizofrênico, né? E aí também essa pesquisa minha se alinha com minha perspectiva de mundo, como eu penso a realidade, como eu penso o existir, como eu penso minha trajetória. Essa trajetória de pensar no ator nômade também vem das origens da minha família, das origens do meu sangue, das origens do meu ser, que é mutante, que é transeunte, que é migrante. Sou nordestino, migrante, radicado em Goiânia, Goiás, e como estratégia política e de sobrevivência, eu comecei a investigar na vida, no palco e também dentro do universo científico, acadêmico, essa habilidade de trânsito. Como eu posso aprofundar essa habilidade de trânsito e migrar mais, com mais facilidade, poder ir e vir. Como é que eu posso construir galhos, flores, frutos, como eu posso viajar longe com minhas sementes e ainda assim como eu posso criar raízes sólidas e fixas em cada localidade onde estou, principalmente nos lugares onde me adotaram como filho, ou nas localidades que eu nasci como filho, né? Eu sou filho de Goiânia, Goiás, agora fui adotado por essa terra, passei boa parte da minha vida aqui, foi aqui que eu me construí como artista. No entanto, sou filho também, original, de Santa Maria da Vitória, na Bahia, oeste baiano, relativamente próximo da Chapada Diamantina, que me conquistou de uma forma tremenda. E não posso renegar minha terra. Esse lugar chamado Bahia constitui a matéria-primeira do meu ser. E como eu me reconecto com esse lugar, com minha família, com minha terra natal, também é alvo da minha pesquisa e da minha inquietação. Como eu posso ter dupla nacionalidade, como eu posso criar raízes aqui, manter minhas raízes aqui em Goiânia, Goiás, Brasil, e ainda assim também espalhar minhas raízes e plantar minhas sementes em Santa Maria da Vitória, onde minha raiz ainda está pregada lá, ela só se estendeu para o território goiano. E como em cada localidade onde eu estou, eu posso criar novas raízes, e que esse contato com cada local, com cada pessoa seja intenso, verdadeiro, inteiro, permanente, e que se construa, né? Então talvez quando eu penso numa árvore, enquanto eu falava com vocês, eu comecei a pensar numa floresta. Quando a gente se torna nômade, a gente não planta apenas um carvalho, a gente pode plantar uma floresta de carvalhos. Podemos navegar leves como plumas, sem nos apegar a nada ou a ninguém, mas eu acho isso também pouco interessante. Plantar árvores
E florestas também é uma paixão minha. Eu planto em todo lugar que eu vou. Eu não planto para mim. Eu planto para o mundo, eu planto para a existência, eu planto para o próximo. Se pensarmos em plantar apenas para nós mesmos, jamais teríamos árvores e frutas como tâmaras, né, que demora mais de 100 anos para dar o primeiro fruto. Então há uma magia em plantar algo que talvez você jamais vá ver grande. Talvez, nunca se sabe. Tudo é incerto nessa vida e eu ouso dizer que até a morte é incerta. Afinal de contas, você já morreu? Eu acho que a gente já viu muita gente morrendo e a gente pode ter isso como uma determinada certeza, por uma questão de lógica, mas nunca certeza absoluta, né? É uma probabilidade muito grande, mas nem isso é tão certo assim. Só será comprovado quando isso acontecer para cada um de nós e provavelmente vai ser uma experiência única e transcendente. Trabalhei com o grupo Bastet essencialmente até o seu 8º ano, em 2010 para 2011. Em 2010 eu escrevi o projeto Na Ponta do Nariz, que foi da montagem do Vamos lá Praia. O grupo tinha um pensamento de criar um projeto para montagem de espetáculo de palhaçaria e como eu fiquei responsável pela elaboração, eu pensei isso num formato de compartilhamento. Não era um festival, era um projeto de montagem de espetáculo com processo compartilhado com os artistas da cidade e do estado. Na hora de execução desse projeto, quando a gente trouxe o mestre palhaço Pepe Nunes, também radicado aqui no Brasil, em Santa Catarina, Florianópolis, e quando iniciou o compartilhamento, porque o processo de montagem se deu a partir de uma oficina de 40 horas, que depois terminava num cabaré, um show de variedades. Os artistas queriam se apresentar nesse cabaré, queriam nesse show de variedades, queriam fazer uma passeata na rua, que a gente chamou de palhaciata, né, que não é um nome que foi dado por nós, veio antes da gente. E logo a gente estava fazendo um cineclube também na sede do grupo Bastet, então a gente criou o Cine Clown, porque a gente não queria deixar de fazer o cineclube durante esse período do festival. E assim foi se agregando festa também, e todos começaram a chamá-lo Na Ponta do Nariz de festival. Depois da montagem do espetáculo, todos perguntavam no ano seguinte quando é que ia ter novamente o festival, quando é que vai ter novamente o festival. Então o festival basicamente se configurou como tal. Foi uma demanda popular, um pedido do povo, um pedido dos artistas, e a primeira palhaciada foi muito intensa também, o que começou a nortear um foco importante para cada uma das atividades que a gente estava colocando, nesse diálogo de cinema, de palhaçaria e rua, comicidade e rua, palhaçaria e cinema, palhaçaria e teatro, palhaçaria e circo. E o teatro foi o espetáculo, o festival, foi se expandindo nessa medida em que as coisas espontaneamente iam sendo geradas. O palhaço parece ter esse poder, né? Ele vai criando, talvez não só o palhaço, mas as ideias, elas ganham vida própria e nos contaminam como vírus e nos transformam, né? Alguns dizem que os vírus são responsáveis pelo nosso processo evolutivo. Com a ideia como vírus, a ideia do festival, posso te dizer que me contaminou enquanto um vírus e me transformou completamente. Me transformou como ator. Me transformou nessa vontade de ser nômade pelas múltiplas artes. Também não queria ser só palhaço, como se esse termo me limitasse. Eu acho que o termo palhaço muitas vezes limita até mesmo a figura do palhaço, porque nós somos tão múltiplos e a ideia que se tem de palhaço às vezes é tão limitada. O festival, a pesquisa também veio para agregar valor à figura do palhaço, expandir esse conceito, expandir a ideia desgastada que se tem de palhaço, ainda pela maioria da população, das pessoas, não dos artistas que pesquisam palhaçaria em si.
E também isso me fez pensar e repensar o trabalho do ator, porque também investiguei o trabalho do ator em múltiplos meios, né? O contador de histórias também, o brincante, o palhaço, o dançarino. Tudo isso para mim se configura e eu chamo particularmente de ator. E enxergo todas essas artes através do prisma do que eu entendo como o que é ser ator, o que é agir como ator, o que é ser ator no mundo, o que é ser ator transformador na sociedade, o que é ser ator criador na sociedade, no mundo e no palco. E depois de começar a construir uma carreira e projetos que se destacam no próprio grupo de Teatro Bastet, eu começo a me entender enquanto gente, enquanto ser humano, enquanto fazedor, enquanto indivíduo. E depois de muitas edições de festival, de vários projetos independentes, de trabalho com cinema, como preparador de elenco e como ator, eu me vi com a necessidade de criar uma marca própria. E eu acredito que o nome tem poder. Uma marca que me levasse ao meu sonho, ao que eu acredito, ao que eu quero, que é aumentar a minha capacidade de trânsito pelo mundo, pelas múltiplas estéticas, pelos múltiplos fazeres, pelas múltiplas camadas sociais, e como a gente pode criar pontos de conexão entre tudo isso, entre o teatro, o circo, a dança. O ponto de conexão já existe, mas como a gente fortalece, como a gente dá foco, como a gente existe nessas conexões, como a gente cria conexão entre o circo de rua e o circo tradicional, como a gente cria conexões entre os atores mais jovens e os atores mais velhos, mais experientes, como a gente cria conexões entre pessoas de classes sociais diferentes, como a gente se vê no outro, como a gente aprende com o outro, como a gente expande as nossas possibilidades de sermos mais, de aprendermos mais rápidos, de termos habilidades doadas de nossos parceiros e amigos, como a gente encontra e se conecta com um mundo mais diverso, assim tendo habilidades mais diversas também. Viajar em múltiplos planos das ideias e na vida, né, com liberdade geográfica, me parece fundamental para que a gente se amplie. Então eu criei a marca, o nome, Ator Nômade, para me guiar, para ser uma bússola, para me obrigar a um caminhar constante. E desde agosto, quando começou a pandemia, era um projeto, contratei um planejador financeiro, para ver como isso era possível, né? Como isso poderia se tornar viável e como isso poderia facilitar a minha vida. Eu estava num momento de extrema crise financeira. Foi a primeira vez em 2019, por causa da alternância de governo, que eu não trabalhei. Eu trabalhei como ator também, mas eu trabalhei com outras coisas para me manter. Criei um Airbnb, que agora eu chamo de Casa Nômade. Dirigi Uber, vendi cerveja. E essa experiência, apesar de eu poder passar sem ela, me fez notar também na dificuldade que eu era capaz de fazer qualquer coisa, principalmente se eu fosse capaz de vender uma ideia, uma boa ideia, algo que fosse nutritivo e bom para os outros, para mim e para o mundo. Então eu também comecei a vender ideias, a criar ideias que não necessariamente eu iria executar, mas que eu poderia doar para outras pessoas, poderia ser uma contribuição para elas, para o mundo e também, em consequência, para mim. Eu criei também um manual do Ator Nômade, que começou como 21 dias para viver de arte, que começou ainda antes como um encontro de 3 grupos, que originou um projeto de circulação e inúmeras contratações também, e foi a poesia, a Cia de Arte Poesia que Gira, a Farândula Teatro, o Grupo Bastet. Eles se encontraram e começaram a trabalhar juntos mais uma vez, porque todos já trabalhavam uns com os outros. Então a gente falou, vamos sentar juntos também para fazer o trabalho de venda no nosso produto, né? Vamos escrever projetos juntos, vamos procurar editar juntos, vamos vender os espetáculos, oficinas, palestras juntos também, nos nossos trabalhos de atores e atrizes.
E depois, posteriormente, quando eu transformei isso num curso, porque isso durou durante um mês, logo eu percebi que os atores não queriam ficar fazendo isso muito tempo. Então a gente durou um mês fazendo isso juntos, todas as semanas. A gente já gerou um projeto de circulação chamado Na Estrada, que circulou por 5 estados brasileiros. A gente ficou 2 meses na estrada apresentando e visitamos inúmeras pessoas que se tornaram parceiros. A gente criou o projeto dentro desse conceito de criação de redes de colaboração, então foi muito bacana. E eu queria que isso continuasse de alguma forma, mas ainda de uma forma fluida, fosse leve, fácil, divertido, que não precisasse contratar pessoas. E isso surgiu a partir da partilha de conhecimento. Eu criei um curso, que foi esse 21 dias para viver de arte, que surgiu depois de um processo de meditação com uma corrente que todo mundo conhece aí, ou muita gente conhece, que chama 21 dias de abundância, do Deepak Chopra. E eu achei muito interessante essa ideia da corrente, né? A corrente é uma coisa muito antiga, muitas vezes usada para coisas não muito positivas, mas algumas e boas vezes usada para coisas positivas. E tá dentro da ideia de criação de rede de colaboração, né? A rede ela pode ser fundada por alguém, mas ela só cresce se ela não tiver dono, então ela é dona de si mesma. Ela é extremamente elástica. Quem quiser se conectar à rede se conecta e se desconecta naturalmente. A base da rede é uma ideia que conecta as pessoas. Quem se conecta a essa ideia vai se conectando. À medida que você não se conecta mais a essa ideia, naturalmente você se desconecta. Não precisa ninguém te mandar embora, você pedir demissão. E o curso foi criado dentro dessa ideia de corrente. Então você passa para frente se tem algo nutritivo dentro dessa ideia e você é estimulado a passar isso para frente, ao invés de ter uma punição que algumas correntes têm caso você quebre a corrente. Na verdade, tem benefícios caso você não quebre a corrente, caso você continue nessa corrente, continue nessa rede. E foi criado esse curso que era o 21 dias para viver de arte, foi o primeiro formato. Eu fiz ele para alguns lugares, a Escola de Artes Basileu França. Não executei para alguns, mas criei alguns releases para alguns outros projetos. Há pouco tempo dei ele dentro do projeto Ocupa FETEG. Eu fui presidente da Federação de Teatro de Goiás entre 2019 e 2021, que no momento de 2019 eu achei fundamental que nós ocupássemos espaços de poder entendido como um lugar onde a gente pode agir, criar, transformar, nos conectar com outras pessoas, sermos atores de transformações. E eu acho que a Federação de Teatro de Goiás, as entidades de classes, o cargo de síndico do seu prédio são espaços de poder, e que nós, pessoas que acreditamos no mundo melhor, nós que queremos transformar o mundo através do amor, das coisas boas, nós que temos boas ideias que podem favorecer a nós mesmos, o mundo e a todos, a nossa comunidade, o nosso país. Eu acho que a gente precisa mais do que nunca assumir esse espaço de poder. Por isso eu assumi esse espaço na FETEG. E também fui a primeira pessoa que executei minha parte, que como agente de grupo filiado, executei o meu curso, fiz meu espetáculo, porque as pessoas ainda estavam resistentes com a execução, com o trabalho online. Eu já estava nesse movimento de também ser nômade pelas múltiplas mídias, né? Também transcender esse espaço do sólido, do físico, e também atravessar para o mundo digital, que não é nenhum trabalho muito simples, na verdade, né? Precisa de muito estudo. Às vezes é um estudo que você não percebe se você é apaixonado por ele, mas que ele é permanente e exige muitas horas do seu dia. Esse curso Manual do Ator Nômade, ele também perpassa esses lugares, que lá no início do trabalho com a conexão entre grupos, que originou o projeto A Circulação Nacional na Estrada, ele passa por esse lugar de criação de redes e de 3 módulos distintos, que é o módulo de elaboração de projetos em rede, um segundo módulo que é de venda e agenciamento de espetáculos
espetáculos e produtos artísticos. E o terceiro módulo, que é o de casting, agenciamento de atores e atrizes para cinema e propaganda, e vídeo, e internet. E todos esses espaços são constituídos enquanto laboratórios, porque a gente aprende junto. Eu sou um orientador, um caronte, um guia, alguém que estimula as conexões e tenta fazer uma curadoria das respostas que o coletivo vai encontrando ali. Na verdade, a gente aprende com o processo. O curso é uma plataforma de experimentações e algumas soluções que foram obtidas antes por outros estudantes, por outros investigadores, por outros pesquisadores, são compartilhadas nesse espaço. E a cada edição que eu faço, o conhecimento nesse lugar é aumentado, ampliado, e uma rede está fortemente atrelada ao Manual do Ator Nômade, que antigamente era o 21 Dias para Viver de Arte. 21 Dias para Viver de Arte virou uma ferramenta, que é a ferramenta da corrente, pelo WhatsApp, que é um grupo, que é um grupo específico agora, né? A gente está investigando outras formas de trabalhar com 21 dias, mas você vai fazer o Manual do Ator Nômade em 21 dias, que também parte do pressuposto de que a gente, o ser humano, leva 21 dias para construir um hábito. Então, se você constrói um hábito de viver de arte, você vai naturalmente se desenvolver nele ao longo do tempo. E o trabalho que a gente faz no Manual do Ator Nômade é trabalhar com as ferramentas fundamentais que propiciam a sua sustentabilidade em arte, a sustentabilidade do seu trabalho como ator e atriz todos os dias. Todos os dias você vai lidar com isso, que seja durante 1 hora, 2, 3, 4 horas. E para que isso se torne um hábito, seja constante, você pensar sobre isso, você conversar sobre isso, você conectar com pessoas através dessa ideia e desse pensamento. E a partir disso a gente vai criando redes de pessoas que se ajudam, de atores e atrizes que ajudam atores e atrizes. E nisso a gente vai criando uma rede de abundância, como o Deepak Chopra lá estava fazendo e falando na primeira rede dele, que é como que a gente pode notar na maçonaria, que a gente pode notar entre os evangélicos, por exemplo, no Brasil, entre outros grupos sociais também, que de alguma forma as pessoas que estão nas classes mais baixas, elas são desconectadas, né? Elas são meio que conduzidas, parecem ser conduzidas a se desconectarem e não se comunicarem tanto. Isso foi percebido muito por mim através da circulação nacional na ponta do nariz, quando eu viajei por diferentes estados e vi movimentos muito fortes que tinham problemas semelhantes já resolvidos, problemas semelhantes ainda não resolvidos e que a gente já tinha resolvido. E eles tiveram algumas questões que a gente estava tendo atualmente que eles já tinham resolvido. Aí eu fiquei pensando, velho, como a gente poderia estar muito mais rico, com problemas mais novos, né? Problemas que nos enriquecessem mais na solução deles, se a gente tivesse conectado a quem interessa desconexão, a quem interessa essa desconexão entre os núcleos e ilhas de resistência cultural espalhadas pelo país e pelo mundo. O que aconteceria se todos nós estivéssemos conectados? Eu acho que, no mínimo, a gente estaria em um outro patamar. E eu penso nisso também entre classes sociais, entre sexos, entre idades, e nós artistas somos de todos esses lugares, né? A gente não tem uma classe social específica. Atores e atrizes se desenvolvem morando na rua ou morando no castelo. Eles estão lá, existindo. O que aconteceria se todos esses se conectassem, colaborassem, se ajudassem? Eu acho que todos nós temos algo para dar para o outro. O mais pobre para o mais rico, o mais jovem para o mais velho. Todos nós temos algo que o outro não tem. E a partir dessa troca, a partir dessa ideia fundamental, que a rede se constitui. Você observa na rede o que ela tem para te dar e a rede observa o que você tem para dar para ela. Mas isso só vai ser possível que a rede observe, ficar atento ao que você tem que dar para ela, se você mesmo se reconhecer
como algo que tem algo para dar. O que você tem para dar para o mundo, o que você tem para dizer que nenhuma outra pessoa tem. Algo que é uma experiência só sua. E nós, como seres humanos que existimos nesse mundo, que somos inteiramente únicos, nós temos inúmeras ideias, histórias, vontades, experiências, conhecimentos que são só nossos, desde o recém-nascido, aquele que está morrendo, que está no leito de morte. Todos temos algo para dar. Então esse processo manual do Ator Nômade, meu processo de vida, desde agosto do ano passado, eu tenho viajado, né? Tenho feito essa viagem que agora passa a ser geográfica, que explora essa capacidade de trânsito e essa liberdade geográfica. Eu tenho viajado mais, tenho ficado mais em cada localidade. Eu tenho residência fixa principalmente aqui em Goiânia, eu tenho uma casa, e tenho também residência fixa em Santa Maria da Vitória, na Bahia. E estou transitando também entre essas casas e tentando criar novas casas. Tentando chegar nos lugares, não apenas como visitantes, mas como eu fico mais tempo em cada localidade. Isso era que no trabalho de circulações de espetáculos mais me doía. Às vezes a gente viajava para um festival, ia para algum lugar, e a gente ia lá, apresentava e ia embora, não criava conexão com o lugar. Fazendo na Ponta do Nariz, festival de palhaçaria como cidade, eu comecei a perceber que isso era um grande problema. Os artistas que vinham à cidade, ao estado, ao país, apenas para se apresentar, ganhar o dinheiro e ir embora. Não é essa a proposta de um festival. Não é essa a proposta de um curso, isso não é uma proposta de uma conexão. A conexão precisa ser real. A gente leva anos para conseguir recursos para um projeto, para um festival, para que o contato seja tão superficial e efêmero. O contato precisa ser com a cidade, com os artistas da localidade, com a sociedade local. Eu acredito que a gente precisa, como artista, quando chega no lugar, a gente precisa sentir o gosto da terra, a gente precisa comer a comida do local, a gente precisa fazer amigos, se apaixonar, namorar, ir naquele lugar preferido das pessoas. Enfim, acho que as conexões só são fortes o suficiente se a gente consegue fazer com que elas sejam mais profundas, que elas se atrelem como árvores à terra. E é nesse conceito de árvore, de rede, né, nessas tramas que as árvores criam por debaixo da terra, que vão se conectando e transformam numa floresta. É sobre isso que eu quero conversar, é sobre a natureza. Por isso que eu estou constantemente querendo estar cada vez mais conectado a ela. Sou apaixonado pelas chapadas do país, Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros. Ainda não conheço a Chapada dos Guimarães, no momento que estou gravando esse vídeo. Sou apaixonado pelo mar, pelos esportes, tudo aquilo que motiva o meu corpo a agir mais, a crescer, se expandir, o meu coração bater mais forte. Tudo isso constitui o que eu chamo de ator nômade, o que eu chamo de Thiago Moura. Os dois conceitos estão muito atrelados, de Thiago Moura e de ator nômade. Eu pensei num nome que me descreveria, que descreveria o que eu quero ser, o que eu sou. E é isso. Hoje eu estou em Goiânia, Goiás, Brasil. Estou no meio de alguns projetos importantes aqui. Acabei de executar um dos manuais do Ator Nômade no Ocupa-FETEG há pouco tempo, e estou lidando com as consequências desse, porque o curso acontece em 21 dias, mas ele se reverbera para a vida toda. Então alguns núcleos foram criados de elaboração de projetos, de venda de espetáculos, de apoio. Então eu acompanho esses núcleos, e agora nesse momento eu estou, entre outras coisas, além de trabalhando como produtor, como educador, assessorando esses núcleos, e assessorando a rede, fazendo com que ela se mantenha e cresça. Eu estou no meio de uma realização de 3 projetos. Um é o Catatones, que já tem 2 anos que eu estou trabalhando com esse projeto, que é a criação de 48 video performances que vão ser difundidas. Era um projeto de uma circulação presencial que ia circular o país e o mundo. Eram bem menos apresentações, se eu não me engano, 16.
E nessa transposição para o mundo digital, eu achei interessante conectar o meu projeto de mestrado, né, que investiga esse lugar do catatonic como um objeto que se transmitifica, que atua nas múltiplas mídias, que serve de investigação para eu estar pelos múltiplos palcos. E aí eu já estou fazendo, achei interessante multiplicar esse número de apresentações, diminuir a minutagem e fazer um trabalho que nascesse da própria mídia digital. Um trabalho livre, porque é um espetáculo experimental, então os vídeos também são experimentais. Um segundo projeto é o Bastet, de 18 anos, que originalmente era o Bastet de 16 anos, mas com a pandemia virou 18. E vou apresentar também o Catatonic, 15 video performances, uma websérie em 15 episódios. A História é uma História, também uma websérie em 15 episódios. E o Vamos à Praia, que é um espetáculo de palhaçaria, também em 15 episódios já gravados, tanto a História é uma História quanto o Vamos à Praia. E um terceiro projeto, que vai ser o último, que vai acontecer provavelmente ali no finalzinho do ano, se tudo der certo, de 2021. Que é o Na Ponta do Nariz, o Festival Internacional de Palhaçaria e Comicidade, e talvez de contracultura também, que o festival tem se desenvolvido também dentro dessa perspectiva, que é uma perspectiva que está muito atrelada ao que eu acredito como mundo, que é uma perspectiva da contracultura, como é que a gente pode criar novos presídios, ideias, soluções que alimente a cultura, né? A contracultura é isso, a contracultura alimenta a cultura, transforma a cultura. E nos próximos meses você vai ver muita coisa no meu YouTube, no site, nas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Estou nesse primeiro momento fortalecendo a marca do Ator Nômade, então acompanhe aí em @atornomade no Instagram, no Facebook, no YouTube e também no site atornomade.com.br. E você vai ver muito conteúdo interessante e vai acompanhar essa trajetória que eu acho bastante significativa para mim, para você e para o mundo. Eu estou doando meu sangue, minha vida, tudo que eu tenho para esse projeto, porque esse projeto é minha vida, quem eu sou. Então, se você entrar em contato com esse projeto, com o Manual do Ator Nômade, com esses projetos, com minhas redes sociais, você vai sentir sangue pulsando em cada código do sistema. Obrigado.